O sonho de voar é antigo como a humanidade. Desde os tempos mais remotos, o céu sempre foi um símbolo de liberdade e mistério, inspirando inúmeras lendas e mitos. Ícaro, com suas asas de cera, nos ensina sobre os perigos da ambição desmedida. Sua história é um lembrete de que o desejo de alcançar o impossível pode ter consequências trágicas. Leonardo da Vinci, um gênio visionário, desenhou máquinas voadoras séculos antes de elas se tornarem realidade. Seus esboços e projetos mostravam uma compreensão profunda da aerodinâmica e da mecânica do voo. Em 1903, os irmãos Wright, em Kitty Hawk, realizaram o primeiro voo controlado de um aparelho mais pesado que o ar. Este feito monumental foi o resultado de anos de experimentação e perseverança. O Flyer voou por apenas 12 segundos, mas mudou o mundo para sempre. Esse breve momento marcou o início de uma nova era na história da humanidade. No Brasil, Alberto Santos Dumont, um pioneiro da aviação, realizava seus próprios experimentos. Ele era conhecido por sua criatividade e paixão pela inovação. Em 1906, com o 14 bis, ele realizou um voo histórico em Paris. Este evento foi um marco significativo na aviação, demonstrando que o voo controlado era possível e acessível. Com coragem e determinação, esses pioneiros abriram caminho para a era da aviação. Suas contribuições e sacrifícios nos permitiram alcançar os céus e explorar novos horizontes. A Primeira Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento da aviação. Os aviões, inicialmente utilizados para reconhecimento, logo se tornaram armas de guerra. Surgiram os primeiros aviões de caça, como o Fokker alemão e o Spad francês. Entre as guerras, a aviação comercial começou a se desenvolver. A década de 1930 testemunhou o surgimento de aeronaves maiores e mais confiáveis, como o Douglas DC-3. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos ainda mais impressionantes. O desenvolvimento do motor a jato abriu caminho para os futuros avanços na aviação comercial e militar. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início da era do jato na aviação comercial. Em 1958, o Boeing 707 revolucionou as viagens aéreas. Confortável e confiável, o 707 inaugurou a era dos voos intercontinentais de massa. Voar deixou de ser um luxo para poucos e se tornou acessível a um número cada vez maior de pessoas. A corrida espacial também impulsionou a aviação. Em 1969, o homem pisou na Lua, um marco na história da humanidade. A tecnologia desenvolvida para a corrida espacial teve impacto direto na aviação. Como um objeto tão pesado consegue voar? É uma pergunta que fascina muitas pessoas. A resposta está na aerodinâmica, um campo da física que estuda o movimento do ar e como ele interage com os objetos. 4 forças principais atuam sobre um avião em voo: sustentação, arrasto, peso e empuxo. Cada uma dessas forças desempenha um papel crucial. A sustentação é a força que se opõe ao peso da aeronave, mantendo-a no ar. Sem sustentação, o avião não conseguiria decolar ou permanecer em voo. Ela é gerada pelo formato da asa, que cria uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior. Este design é fundamental para o voo. O ar flui mais rapidamente sobre a parte superior curva da asa, criando uma área de baixa pressão. Este fluxo rápido é essencial para gerar sustentação. Já na parte inferior da asa, o ar flui mais lentamente, criando uma área de alta pressão. A diferença de velocidade do ar é o que faz a mágica acontecer. Essa diferença de pressão gera a força de sustentação, que é vital para o voo. O arrasto é a força que se opõe ao movimento do avião no ar. Ele é causado pela resistência do ar contra a superfície do avião. A forma aerodinâmica do avião é projetada para minimizar o arrasto, permitindo que ele se mova mais eficientemente pelo ar.
O empuxo é a força que impulsiona o avião para frente, gerada pelos motores. Sem empuxo, o avião não poderia ganhar velocidade suficiente para decolar. Com a combinação dessas forças, sustentação, arrasto, peso e empuxo, o avião consegue decolar, voar e aterrissar com segurança. É um equilíbrio delicado, mas fascinante. Seção 5. Motores que desafiam a gravidade. Da hélice ao jato. Os primeiros aviões eram movidos por motores a pistão, que giravam uma hélice. Esses motores eram relativamente simples e confiáveis, mas tinham suas limitações. A velocidade e a altitude que podiam alcançar eram restritas pela eficiência da hélice e pela potência do motor. A hélice, com suas pás aerodinâmicas, corta o ar como um parafuso, gerando o empuxo necessário. No entanto, à medida que os aviões se tornavam mais rápidos, a eficiência das hélices diminuía, criando a necessidade de uma nova tecnologia. A invenção do motor a jato revolucionou a aviação. Desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, o motor a jato permitiu que os aviões voassem mais rápido e mais alto do que nunca. Em vez de usar uma hélice, o motor a jato gera empuxo pela expulsão de gases quentes em alta velocidade. Este processo é muito mais eficiente em altas velocidades e altitudes. O ar é aspirado pela frente do motor e misturado com combustível. Este ar comprimido é então forçado para dentro da câmara de combustão. A mistura é inflamada na câmara de combustão, gerando gases quentes e expandidos. Esses gases são então expelidos pela parte traseira do motor, criando o empuxo necessário para impulsionar o avião para frente. Os motores a jato são muito mais potentes que os motores a pistão, permitindo que os aviões atinjam velocidades e altitudes muito maiores. Isso abriu novas possibilidades para a aviação comercial e militar, transformando a maneira como viajamos e lutamos no céu. Section 6. O futuro da aviação. Tecnologias inovadoras e destinos incríveis. A aviação está em constante evolução. Novas tecnologias estão moldando o futuro do voo, tornando-o mais rápido, eficiente e sustentável. A aviação elétrica, com aeronaves movidas a bateria, promete reduzir as emissões de carbono e o ruído. Empresas como a Airbus e a Boeing já estão desenvolvendo protótipos de aviões elétricos. Os drones, aeronaves não tripuladas, estão encontrando cada vez mais aplicações. A inteligência artificial está sendo incorporada aos sistemas de gerenciamento de voo. A aviação supersônica comercial está de volta, com a Boom Supersonic desenvolvendo o Overture. Section 7. Aviação elétrica. Em direção a um céu mais limpo. A aviação é responsável por cerca de 2% das emissões globais de gases de efeito estufa. A aviação elétrica surge como uma solução promissora para reduzir o impacto ambiental. Aeronaves elétricas utilizam motores elétricos, eliminando as emissões de gases de efeito estufa durante o voo. As baterias podem ser recarregadas em terra, utilizando fontes de energia renováveis. Empresas como a Aviation e a Heart Aerospace estão na vanguarda dessa revolução. A aviação elétrica promete tornar os voos mais silenciosos, eficientes e sustentáveis. Section 8. O impacto da aviação, conectando pessoas, culturas e economias. A aviação teve um impacto profundo no mundo moderno. Ela revolucionou a forma como viajamos, encurtando distâncias e conectando pessoas, culturas e economias. O turismo global se expandiu exponencialmente graças à aviação. A aviação também desempenha um papel crucial no comércio internacional. A logística moderna depende fortemente da aviação para garantir entregas rápidas e eficientes. Além disso, a aviação é essencial em situações de emergência, como desastres naturais e conflitos armados. A aviação salva vidas todos os dias. Section 9.
Conclusão: o céu não é o limite. Desde os primeiros voos dos irmãos Wright e de Santos Dumont, a aviação percorreu um longo caminho. A busca por um céu mais sustentável e a promessa de viagens espaciais comerciais mostram que o céu não é o limite. Com cada nova descoberta, a aviação continua a nos inspirar, conectando pessoas, culturas e ideias.